Com a estiagem, algumas cidades do Rio Grande do Sul já registraram perdas de produtividade de até 45% na cultura do milho, segundo o levantamento da Emater Rio Grande do Sul. Vamos ver um primeiro mapa com as perdas nas regiões. Olha só na tela aqui comigo, essa aqui é a região do Rio Grande do Sul e aí o percentual de cada região a perda. Você tem em 45% aqui na região de Santa Maria, no centro quase do estado. Aqui mais a leste, 35% nas regiões acima de Caxias do Sul e de Porto Alegre. Aqui embaixo, na região de Pelotas, 27%. Veja só a quantidade de perdas na produção de milho. A exceção foi lá no extremo, 4% na região de Santa Rosa. Os prejuízos financeiros podem superar R$ 1.300 por hectare. Vamos ver agora essa outra tela específica da região de Juí, exatamente que fica na parte vermelha aqui. E para a gente entender melhor a situação dos produtores de milho, vamos conversar com o coordenador do núcleo da AproSoja de Tupanciretã, que já aparece aqui na tela do Rural Notícias, o José Domingos Lemos. Boa noite, Zé. Foi um estrago muito grande essa seca em todo o estado do Rio Grande do Sul. Como é que você traduz em termos gerais para os gaúchos quanto foi essa perda de milho, Zé? Boa noite, Petrin, a todos. Infelizmente, a falta de chuva impactou no momento mais decisivo da cultura. E, por consequência, então, não tivemos os resultados esperados ao longo do tempo. Uma frustração? Sim. Uma perca de capital? Bastante. Hoje, a nossa perca de capacidade de faturamento com a cultura do milho no Rio Grande do Sul passa de 1,2 bilhões de reais. Isso qualquer estado gostaria de faturar, qualquer produtor gostaria de ter mais renda dentro da sua propriedade. Interessante falar desse mapa da Emater, Peter, é que isso aí representa 80% das áreas colhidas e esses números aí tendem a aumentar, pois a cultura do milho ela está hoje de 80% a 85% da área já efetuada a colheita no estado, e esses números serão ainda maiores. Infelizmente, existe um desapontamento com o resultado, mas ao mesmo tempo o milho é uma cultura que não traz resultados só financeiros, ela traz resultados a longo prazo como rotação de cultura, mas ao mesmo tempo com prejuízo assim ninguém quer. Agora, Zé, pelo menos mal que a cotação do milho está valorizada, isso diminui um pouco o impacto do prejuízo. Não fosse isso, o tombo seria muito maior? Com certeza o preço melhorou bastante. Quando foi semeado o milho no Rio Grande do Sul, nós tínhamos lá um preço de R$ 32 a R$ 34 a saca. Isso lá no mês de agosto, setembro, Pedro. E agora a nossa condição de venda, embora nós produzindo um pouco menos, ela melhorou o valor de mercado porque o Estado não vai ser autossuficiente até para manter o seu consumo com a produção que tem. Então, veja bem, existe uma melhora no preço, mas ainda assim o prejuízo acontece. Se nós não tivéssemos um reajuste de preço, a nossa condição financeira ultrapassaria mais de R$ 2.500 por hectare para a cultura esse ano. Agora, você me falava também que é muito importante preparar o solo, né, com plantio direto, né, que é a tal palhada. E quem fez isso também minimizou um pouco o prejuízo por conta desse clima ruim, né? Essa técnica do sistema plantio direto, que revolucionou a agricultura mundial, ela ficou conhecida como o nosso grande tripé de sustentabilidade. E realmente, aqueles produtores que investiram em solo, que investiram em palhada, estão tendo resultados melhores. O que está acontecendo é que o sistema de plantio direto na palha perdeu o sobrenome na palha e ficou só sistema de plantio direto. Então, de certa forma, a gente tem um aprendizado esse ano que investir em solo, investir em palhada é o primeiro grande tripé para depois pensar em genética. Em primeiro lugar, solo, e depois genética para seguir todas as operações. Processos são mais importantes que produtos. Parte significativa da safra de soja no estado está nessa fase, exatamente na fase de enchimento de grãos, sob um tempo quente, seco, e isso deve aprofundar as perdas de produtividade. Zé, quais são as estimativas? Eu fiquei impressionado com os números que você me deu. Você acabou de falar que o prejuízo do milho chega a 1 bilhão e tantos de reais. E a soja? A cultura rainha do nosso estado, junto com o milho, a soja de mais importância, evidentemente, o Rio Grande do Sul representando 16% da área do Brasil,
O ano passado, por um problema climático no Paraná, a gente ficou em segundo lugar. A gente produziu 19 milhões de toneladas no estado, isso foi um recorde. Esse ano, nós estamos aqui com quebras bem consolidadas. Por quê? Porque se chover, só mantém o que está aqui. Se não chover, cada dia fica pior. Então, nós devemos chegar aí a 12 milhões de toneladas, talvez 35 sacos por hectare, no máximo a média do estado, 36. Vamos esperar os órgãos do governo, principalmente, efetuarem a sua pesquisa e darem esse feedback. Mas nós devemos estar aí com uma não arrecadação, um prejuízo perto de 11 bilhões de reais nos cofres de todos os gaúchos. Isso dá um impacto de 12 bilhões e meio a 13 bilhões na economia, e com certeza para o governador do estado e também para os prefeitos dos mais de 300 municípios que têm a cultura da soja, tem um impacto muito forte. A região sul do Rio Grande do Sul está vivendo uma das piores estiagens deste século, está muito assemelhada com a estiagem de 2005. 2011, ainda nós tivemos uma certa estiagem com menos severidade que hoje. Mas a cada dia que passa, a situação fica mais difícil em todo o Rio Grande do Sul. A região norte, que é mais tecnificada, principalmente com agricultores que investem nas suas glebas, também estão sentindo muito. A soja está ficando esbranquiçada, as folhas, o seu principal painel solar, e não está conseguindo converter em produto em matéria seca, pois não tem água e a planta, por ser uma planta muito inteligente, começa a entrar em senescência para perpetuar a espécie. Bom, só para a gente terminar então, eu quero pedir para o coordenador do núcleo da AproSoja de Tupanciretã, o José Domingos, que você vai resumir agora para a gente, Zé. Eu tenho certeza que vai ser manchete em todos os jornais ligados ao agro. Eu queria que você falasse os números, repetisse os números do prejuízo estimado do milho e da soja no estado do Rio Grande do Sul por conta da seca que aconteceu nos últimos meses. Infelizmente, nós chegamos nessa situação com uma não arrecadação, um prejuízo na cultura do milho de 1 bilhão e 200 milhões de reais até o momento, para uma área de 771.578 hectares, e a cultura da soja com 5,94 milhões de hectares, abrangendo 420 mil produtores, vai amargar um prejuízo aí na faixa até hoje de 11 bilhões de reais, conforme a cotação da cultura para o Rio Grande do Sul. Infelizmente isso acontece, mas os agricultores do Rio Grande do Sul, eles não são agricultores de uma safra só. Eles têm certeza que o ano que vem podemos fazer melhor e vamos fazer. Obrigado pela participação aqui no RN. Espero que a gente tenha notícias de chuva aí nos próximos dias, pelo menos, para minimizar, pelo menos, os prejuízos da soja que está sendo colhida. Tá bom, Zé? Muito obrigado, boa noite, bom carnaval aí. Conte conosco, mas não é uma notícia alegre que a gente dá. A gente queria dar notícias melhores. Um abraço, Pedro. Obrigado, obrigado.